Boa tarde a todos. Estamos iniciando a gravação da aula de Direito do Trabalho. Antes de falar sobre o tema da aula de hoje, eu quero relembrar a vocês sobre a nossa avaliação parcial, certo? Ela vai ser dividida em 30% para as nossas pré-aulas, certo? Para a entrega das respostas dos questionamentos feitos nas pré-aulas. Isso valerá 30% da nota da parcial 2, ok? Professor, os outros 70%, eles serão referentes à nossa avaliação integrada, que será feita pelo próprio professor da disciplina, ou seja, eu, certo? Então, cada disciplina, o próprio professor vai fazer a avaliação integrada e essa avaliação integrada vai levar em conta tanto os assuntos da disciplina que nós estamos cursando, quanto das disciplinas que lhe sejam pré-requisito, certo? Então, disciplinas que são propedêuticas e disciplinas que são anteriores aí no estudo desse ramo científico, desse ramo do direito em que estaremos estudando. Isso vale para todas as disciplinas do curso. Então, por exemplo, você está fazendo Direito Processual Civil 3. Então, o professor de Processo Civil 3 vai poder cobrar toda a matéria de Processo Civil 3, mais a de Processo Civil 2 e a de Processo Civil 1. Professor, e civil, a mesma coisa. Está em Civil 4, vai poder cobrar Civil 3, Civil 2, Civil 1, além de Civil 4. Mas é muita coisa, realmente. Por isso, os professores tendem a fornecer aqueles temas que vocês deverão estudar para essa avaliação integrada, ok? Então, eu vou fornecer os temas para vocês que vão cair na avaliação integrada e aí, dentro dessas temáticas, vocês receberão 10 questões de múltipla escolha que serão acumuladas com a aula da semana de nossa avaliação parcial, da nossa avaliação da prova integrada, certo? Em todas as disciplinas. Então, naquela semana, vocês vão ter, além da aula, né, no finalzinho da aula, vocês vão ter aí um período, se não me engano, de 1 hora e 15, para resolver essas 10 questões de múltipla escolha ali no final da aula e fazer o envio para que o professor possa avaliar aí essa pontuação relativa à prova integrada, ok? Lembrando que os outros 30% da nota, só relembrando, né, que eu acabei de falar, os outros 30%, correspondem aos envios por e-mail, pelo e-mail institucional do professor, das atividades de pré-aula relativas ao segundo bimestre, ou seja, as unidades 3, okay? As unidades 3 e 4, que correspondem aos encontros 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ok? Então, vocês vão enviar. E eu vou dizer para vocês já a data de envio, ok? Eu quero que vocês enviem isso no dia 28 de maio. No dia 28 desse mês de maio, eu quero que vocês enviem já essas avaliações, a resposta dessas perguntas das nossas pré-aulas para avaliação de 30% da parcial 2, ok? Professor, e pode enviar antes desse prazo? Pode enviar antes, sim, mas eu estou pedindo que envie nessa data para que vocês possam, melhor, para que eu possa não ter dificuldade para encontrar o e-mail de vocês, certo? Quem quiser enviar antes, pode enviar antes, mas eu gostaria que aqueles que pudessem, que tenham alguma flexibilidade aí de organização, para esse envio, aí tem a internet tranquilamente, sem nenhuma preocupação e tal, envie por volta do dia 28, né? Pode ser no dia 27 também, ali nesse período, que é para que eu consiga encontrar mais facilmente as atividades de vocês, ok? Vale a pena ainda a gente falar
sobre a data da nossa como é que eu posso dizer, da nossa avaliação correspondente à prova integrada, certo? Que vai ser realizada por mim, 10 questões de múltipla escolha, certo? Ela vai ser realizada no dia 25 de maio, ok? Dia 25 de maio. Vocês vão ter essa avaliação na aula do dia 25 de maio, certo? Então, anotem isso na agenda de vocês. A gente parte, então, para o início do nosso estudo de hoje, certo? Vou ligar aqui a câmera. Se vocês tiverem alguma dificuldade com relação à nossa, como é que eu posso dizer, ao sistema de dados aí do vídeo, vocês me avisam que eu tiro a câmera, certo? A imagem da câmera, se ficar eventualmente falhando para vocês. Professor, boa tarde. Boa tarde. Só para confirmar, é dia 19 de maio a integrada? Não, dia 25. 25 a integrada e 28 a entrega dos das nossas pré-aulas das unidades 3 e 4. Tranquilo, obrigado. Nada. Vamos lá então, pessoal. Falar um pouco sobre as hipóteses de solução do contrato de emprego decorrente de falta grave, que pode ser falta grave obreira, né, do empregado, ou patronal, do empregador. Como é que eu posso dizer? Essas faltas graves, né, as justas causas, seja obreiro ou patronal, elas precisam ser previstas em lei. E elas vão ser encontradas, em sua maioria, nos artigos 482 e 483 da CLT. 482 fala da justa causa obreira, as faltas graves cometidas pelo empregado. E o 483 das faltas graves patronais, certo? Que vão acarretar a chamada rescisão indireta. Lembrem que que esse é um nome consagrado no âmbito do direito do trabalho, mas que não atende aí a técnica terminológica mais aprimorada com relação à classificação dessas modalidades de extinção, já que a gente viu que, na verdade, quando a gente tem uma falta grave, a gente tem uma hipótese de resolução, né? Mas se chama de rescisão indireta. Professor? Eu queria pedir que vocês evitassem muitas interrupções para que a gente não extrapole o tempo, tenha que parar a aula antes do tempo. Eu queria que vocês colocassem aí as dúvidas no final. Mas, quem quiser falar agora, fala aí rapidamente que a gente... Pode falar. Bem, vamos lá então. Falei para vocês que essas faltas graves estão no 482 e no 483. Existem também hipóteses esparsas, ou seja, distribuídas pela CLT e outras legislações, que vão prever tanto faltas graves obreiras quanto faltas graves patronais, como vocês veem no slide que eu forneci para vocês. Para a aplicação dessas sanções disciplinares, é preciso observar alguns pressupostos. O primeiro, eu falei para vocês, é a previsão legal. Não há falta grave sem previsão em lei, ok? Toda falta grave tem que estar prevista em lei. Mesmo que não esteja no 482, alguma lei precisa prever. O mesmo vale para o 483. Quanto à aplicação da punição, ou seja, nesse caso a dispensa por justa causa ou a rescisão indireta, nesse caso, essa aplicação ela precisa ser proporcional à conduta que está sendo sancionada, que está sendo apenada. Esta conduta, então, ela precisa, na mesma medida da aplicação da pena, certo? Então, é preciso uma proporcionalidade entre a falta grave e a punição considerada aí para essa, e a punição considerada a resposta jurídica adequada para essa falta grave, ok? Então, se for desproporcional, o que é que acontece? O empregado, por exemplo, dispensado por justa causa de maneira desproporcional, ele vai
ir ao judiciário, ajuizar uma reclamação trabalhista pedindo a conversão da dispensa por justa causa em dispensa sem justa causa, certo? E o empregador vai ter aí qualquer punição que ele aplique, como a gente já viu nas aulas anteriores, quando a gente falou do poder diretivo do empregador, qualquer punição que ele aplique pode ser anulada pelo judiciário trabalhista se for desproporcional, certo? O juiz vai entender que a pena é inválida e ele não vai substituir por outra pena, vai apenas invalidar a pena. Essa é a teoria majoritária que prevalece aí, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Outro pressuposto da aplicação das sanções disciplinares é o non bis in idem, ou seja, se você já puniu uma conduta, você não pode punir novamente. Então, mesmo que o empregador tenha aplicado uma pena muito leve, ele não vai poder aplicar uma outra pena igualmente branda para complementar, nem mudar por uma penalidade mais gravosa. Isso não vai ser possível, porque uma vez punido, ele já exauriu ali aquele direito que ele tinha de punir a infração, ok? Ele exauriu, ele consumiu essa sua possibilidade, essa sua faculdade. Aí só quando o empregado cometer outra falta grave que ele vai poder aplicar outra penalidade, aí considerando todo o conjunto da circunstância, toda a circunstância de maneira aí mais completa. Além disso, a punição precisa ser aplicada de maneira atual ou imediata, certo? Então, é preciso que entre o cometimento da falta grave e a punição não transcorra um lapso temporal exagerado, precisa que haja um lapso temporal minimamente razoável, para que não ocorra o chamado perdão tácito. Vamos, então, falar um pouco dos artigos 482 e 483. Começando pelo 482, traz diversas hipóteses de falta grave que podem ser praticadas pelo empregado, a iniciar pela linha A, chamada pelo chamado ato de improbidade. Esse ato de improbidade nada mais é do que uma falta praticada por um empregado que tem origem desonesta, num ato desonesto. É uma conduta que é comprometedora aí da honra, da moral, da imagem profissional desse empregado, certo? E que, diante da suspeita do cometimento de um fato desse, o empregador deve tomar todas as cautelas para que não acuse injustamente o empregado de ter praticado um ato tão ignominioso como esse. E aí, se o empregador faz essa acusação, ele vai precisar ter provas disso, do contrário, ele pode causar um dano moral aí ao empregado, certo? Por ter imputado a ele uma conduta improba e poderá vir a ter que indenizar esse dano causado. Professor, mas eu quero saber quais são as hipóteses, quais são os casos, o que o empregado faz que vai ser enquadrado como um ato de improbidade. Bem, a gente tem vários exemplos, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Um grande exemplo é a declaração falsa que o empregado faz de seu domicílio para ter um valor maior de vale transporte e se beneficiar disso. Isso é um exemplo clássico de ato de improbidade, e esse empregado que pratica essa conduta pode, sim, ser dispensado por justa causa. Do mesmo jeito, se ele entrega documentos falsificados acerca do nascimento de filho para receber salário família, ou ainda diplomas falsos sobre sua formação profissional, também é ensejadora de justa causa por ato de improbidade, diversos tipos de falsificação de documentos, como de documentos que comprovam a realização de hora extra, certo? Tudo isso é ato de improbidade, ato de desonestidade. E a incontinência de conduta, que está na linha B, ou ainda o mau procedimento, aí a gente vai falar dessas duas hipóteses. São duas hipóteses numa linha só. A primeira é a incontinência de conduta, que vai ser uma falta grave praticada aí quando o empregado age de uma maneira excessiva, com descomedimento, com falta de moderação, mas usualmente ela é correlacionada com condutas exageradas ou condutas sem comedimento, né, descomedidas, relativas a atos de natureza sexual. Então, a maioria dos exemplos que vocês vão encontrar na doutrina e na jurisprudência são ligados aí à prática de atos na esfera sexual que vão afetar aí o ambiente de trabalho, os colegas de trabalho, toda aquela dinâmica
interna ali da relação de trabalho, da relação desse empregado com o empregador e com seus colegas. A gente tem uma série de exemplos de atos que são considerados incontinência de conduta, frisando aí que normalmente são ligados a atos de natureza sexual, e esses atos considerados condutas imorais, muitas vezes os doutrinadores remetem aí a algumas dicas para a gente lembrar dessas hipóteses, né? Incontinência de conduta, eles falam para você lembrar aí de incontinência urinária, que nos lembra aí a conotação mais sexual dessa hipótese da incontinência de conduta, que pode encontrar exemplos nas realizações de práticas que configurem assédio sexual a colegas de trabalho, o ingresso em sites pornográficos no horário local de trabalho, envio ou compartilhamento de material pornográfico, seja por e-mail corporativo institucional, ou até mesmo telefone de trabalho, smartphone, etc. Utilização de telefone da empresa para ligar para telesexo, para qualquer coisa que seja aí correlacionada a esse descomedimento, a essa conduta imoral ligada à natureza sexual, exemplo de colocar câmeras nos banheiros, qualquer coisa nesse sentido será certamente relacionada com a hipótese de incontinência de conduta. Já o mau procedimento, ele é uma cláusula geral como as outras, porém mais abstrata. Ele serve como uma hipótese residual, que vai ser utilizada para encaixar outras faltas graves que dificilmente se enquadrariam nas demais alíneas. No entanto, essa conduta precisa ser ilegal ou imoral. São exemplos consagrados aí na jurisprudência e na doutrina, atitudes do empregado que demonstram extrema falta de educação, linguagem inapropriada no trato com os colegas, comentários maldosos sobre o empregador, seja em sites de relacionamento ou em outros ambientes públicos que vem aí a causar o desgaste dessa imagem, dessa relação, ou ainda o abandono do posto de trabalho no caso de extrema relevância, o uso não autorizado de veículo da empresa, o ingresso clandestino na empresa para utilizar suas dependências como uma pousada. Tem uma série de atos que não encontram guarida nas demais hipóteses e que, por serem ilegais ou imorais, podem ser enquadrados como mau procedimento. Outra hipótese de falta grave praticada pelo empregado é a negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. Além disso, também, quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual o empregado trabalha ou for prejudicial ao serviço, essa negociação habitual por conta própria ou alheia também será considerada uma falta grave. Vale a pena a gente falar, então, iniciando por parte aí a análise dessa linha C, falando em negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. A gente percebe que é um ato aí, negociação, fala um ato de comercialização de bens ou serviços, que vai ser praticado pelo empregado no horário de serviço ali, no ambiente de trabalho. Isso afeta o ambiente de trabalho como um todo, seja por prejudicar diretamente os serviços do empregado, que estão sendo prestados ali para o empregador naquele horário, ou mesmo que não prejudique o próprio trabalho em si, de alguma maneira subtrai o tempo que o empregado está ali colocando à disposição do empregador, ou ainda interfere na própria imagem da empresa perante os clientes, certo? Então, tudo isso deve ocorrer aí inicialmente, a priori, estamos falando dessa ocorrência sem a permissão do empregador, ok? Professor, quero exemplos. Existem alguns exemplos que são muito corriqueiros no nosso dia a dia, que ocorrem muitas vezes quando um empregado ou uma empregada de uma determinada empresa vão, apesar de exercerem lá uma atividade técnica, uma atividade de recepção, uma atividade de vendas ou qualquer outra atividade, ela passa a vender roupas ou vender lanches para os colegas de trabalho e para os clientes da empresa. Aqui, inicialmente, a gente não pensa em algo que vá trazer concorrência para o empregador, porque eu quero deixar isso claro, porque mesmo assim, sem a permissão do empregador, essa venda vai ser configurada uma justa causa, porque vai ser uma negociação habitual por conta própria ou alheia, sem a permissão do empregador. Só que pode acontecer de ser mais grave, certo?
mas igualmente apenado, né? Porque a pena mais grave que temos é a dispensa por justa causa. É a penalidade mais grave a ser aplicada a um empregado pelo cometimento de uma falta grave. E essa, então, negociação habitual pode ser ainda por conta própria ou alheia, como a outra, né? Mas ter um plus, ela pode constituir um ato de concorrência para a empresa para a qual o empregado trabalha. Nesse caso, não importa se esse ato de comercialização de bens e serviços é praticado no horário de serviço ou não, certo? É preciso que o empregado pratique essa negociação com habitualidade, como a própria linha C nos diz, a negociação habitual. E se ele o faz em concorrência ao empregador, mesmo que seja fora do horário de serviço, isso pode ensejar uma justa causa, certo? Existe uma certa obrigação de não concorrência aí, implícita dentro do contrato de emprego, mas mesmo após o contrato de emprego, ou seja, no período pós-contratual, depois que há o desligamento do empregado, pode haver uma cláusula nesse sentido também, certo? Existem ajustes aí que vão limitar a liberdade do trabalhador, aí, essa livre iniciativa, por um período após o encerramento do contrato de emprego, por diversos motivos que podem ensejar aí essa pactuação de uma cláusula chamada, muitas vezes, de quarentena, para resguardar informações que o empregado teve ao trabalhar na empresa, ou outras questões aí mais, questões delicadas, né, relativas à atividade do empregador. Um exemplo de negociação habitual por conta própria ou alheia, que constitui concorrência que é praticado fora do horário de trabalho, ocorre quando, muitas vezes, um trabalhador, um técnico de qualquer natureza, de uma empresa qualquer, oferece aos clientes dessa empresa o mesmo serviço que ele realiza pela empresa, fora do horário de serviço, a um preço mais atrativo. Então, você chama um técnico de uma determinada empresa para ir na sua casa, resolver uma determinada falha num serviço que você contratou, ele chega lá e diz, olha, para consertar isso aqui, ou para adicionar essas potencialidades do serviço, custa X, mas, se você quiser, eu posso voltar fora do horário de serviço, você diz que não quer para a empresa, e eu volto depois do horário de serviço e faço esse mesmo para você por metade do preço. Isso aí é uma negociação habitual por conta própria ou alheia, que vai ensejar um ato de concorrência com o empregador, e esse empregado estará sujeito à aplicação de uma justa causa, ok? Porque ele está cometendo aí uma falta grave, que viola, sem dúvida, deveres inerentes ao contrato de emprego, que é um contrato que tem uma forte característica de confiança, sim, ok? Essa negociação habitual por conta própria ou alheia pode ser também prejudicial ao serviço de algum outro modo, certo? Então, se esse ato de comercialização com repetibilidade praticado no horário de serviço, mesmo com autorização do empregador, extrapola os limites e gera prejuízos ao serviço, esse empregador ele poderá punir, mesmo tendo autorizado, desde que ele primeiro advirta, certo? Ele primeiro tem que dar uma advertência de que esta conduta do empregado, essa negociação, extrapolou os limites da autorização, ok? Então, tem que ter extrapolado os limites da autorização. Ou ainda, o empregador também poderá aplicar essa justa causa quando essa negociação habitual por conta própria ou alheia ocorra fora do horário de serviço, mas comprometa gravemente o desempenho do trabalhador na prestação dos serviços, certo? A gente tem aí como é que eu posso dizer, a próxima hipótese de justa causa, que é a condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Veja que essa hipótese ela é bastante clara, ela exige aí o trânsito em julgado da condenação. A condenação tem que ser uma condenação criminal, certo? Não pode haver a suspensão da execução da pena, ou seja, tem que ser condenado a uma pena em regime fechado, ou seja, não pode estar conseguindo sair para trabalhar, porque senão ele vai poder
se manter trabalhando, e não é exigido que esse crime tenha alguma natureza, tenha alguma vinculação com a atividade desempenhada pelo empregado na empresa, certo? Uma condenação criminal qualquer que vai impedir que ele trabalhe, porque ele vai ficar preso em regime fechado, certo? Então, ele não vai conseguir fisicamente sair da cadeia para ir trabalhar, sair do estabelecimento prisional para ir trabalhar. Nesse caso, como não houve a suspensão da execução da pena, ele vai ficar efetivamente no regime fechado, e havendo o trânsito em julgado, veja, exige-se o trânsito em julgado, ele poderá ser dispensado por justa causa, ok? Então, somente após o trânsito em julgado, até por conta do princípio da presunção de inocência que vocês já conhecem lá do âmbito do direito constitucional e do direito penal, certo? Então, só é possível quando há prisão no regime fechado, não há a suspensão da execução da pena, e essa condenação judicial, ela transitou em julgado, ok? E aí existe aí a certeza da culpabilidade, o que gera uma quebra desse elo de confiança, e a impossibilidade de prestação de serviço em razão da prisão no regime fechado, o cumprimento da pena em regime fechado, certo? Lembrando que a prisão preventiva apenas autoriza uma suspensão do contrato de emprego nos termos do artigo 131, inciso 5º da CLT, ok? Então, se a prisão é preventiva, ela apenas autoriza a suspensão, porque apenas a prisão decorrente de uma condenação judicial transitada em julgado é que vai poder ensejar essa dispensa por justa causa. Além disso, há a chamada desídia no desempenho das respectivas funções do empregado, é uma outra hipótese de falta grave, e desídia é uma palavra que denota a prática reiterada de descuidos, ou seja, não é uma conduta descuidada uma vez só, por um acerto, não, é uma prática reiterada de atos descuidados do empregado. Esse empregado, ele não cumpre os deveres de cuidado no momento de prestar os serviços, é algo reiterado, e aqui é composto por dois elementos. É a efetiva constatação prática, o elemento objetivo, a efetiva constatação prática, o descumprimento desse dever de diligência, desse dever de zelo, desse dever de atenção. O outro elemento não é objetivo, mas subjetivo, que se caracteriza pela atitude desdenhosa e descomprometida, né, do empregado. Então, esse empregado precisa externalizar e demonstrar, que precisa ficar claro para a gente precisa perceber que ele tem uma conduta aí descomprometida, desdenhosa com os resultados da empresa e com a prestação dos seus serviços. Vale lembrar que existe a reiteração desses atos descuidados e eles devem ser punidos de maneira gradativa. Um grande exemplo disso é a jurisprudência acerca do vigilante que dorme no serviço, certo? No exercício da entende-se que esse vigilante que dorme no exercício da função, ele só vai poder ser dispensado por justa causa se essa falha acontecer de maneira reiterada, ok? Somente se acontecer de maneira reiterada, ou seja, se ele foi pego uma vez dormindo, não é justa causa, ele pode ser advertido, pode ser suspenso, mas na segunda vez que ele for pego dormindo, aí sim, aí ele vai poder ser dispensado por justa causa, certo? Professor, então isso é sempre assim? Não, existem casos excepcionais em que um único ato pode caracterizar uma desídia, como a perda de um prazo importantíssimo no escritório de advocacia por um determinado advogado empregado, que perde num único ato um importante cliente do seu empregador. Então, existem casos, aí dependendo da gravidade, em que essa desídia pode se configurar num único ato, mas a prática reiterada desses atos descuidados costuma ser exigida aí, em regra, na jurisprudência, ok? Lembrando que a prática de uma greve não é desídia, certo? A greve é um direito do trabalhador, ok? Ela não é desídia. Além disso, temos a hipótese de embriaguez habitual ou em serviço, prevista no artigo 482, a linha F, a embriaguez habitual ou em serviço. Embora prevista a embriaguez habitual, entende-se que ela
foi excluída aí das hipóteses de falta grave, entende? A doutrina, a jurisprudência tem reiteradamente interpretado essa hipótese como sendo uma causa de suspensão do contrato de emprego, porque o empregado está acometido por uma patologia, qual seja a dependência química, e merece, então, ser afastado para receber benefício previdenciário e se recuperar, certo? E não ser dispensado por justa causa. Mas está lá no 482F? Está lá, ok? Agora você tem que saber que a doutrina, a jurisprudência tem interpretado essa hipótese de uma maneira aí, mais atualizada, ok? De uma maneira mais moderna, considerando aí todos os valores e princípios presentes na nossa Constituição de 88. A gente tem também, nessa mesma linha F, a embriaguez em serviço. Aí a situação já é diferente. A embriaguez em serviço, seja ela proposital ou decorrente aí de uma conduta culposa ou de uma falta de bom senso, em ambos os casos, ela vai ensejar o desligamento por falta grave obreira, vai ensejar a dispensa por justa causa, porque compromete a segurança no trabalho, tanto desse próprio empregado que consumiu a bebida alcoólica, né, que se embriagou ou usou alguma substância entorpecente, algum remédio, que ele sabia que iria gerar que gera esse efeito, né? Se ele fez isso, mesmo por falta de bom senso, ou de maneira premeditada e foi trabalhar, certo? Ou durante o trabalho, obviamente que ele vai poder ser dispensado por justa causa. Então, uma vez eu fui perguntado sobre isso, né? Se a pessoa estava bebendo no domingo e bebeu até um pouco mais tarde, ou bebeu um pouco mais do que deveria, e segundo, ela tinha que ir trabalhar muito cedo. Quando ela percebeu, já estava próximo, foi dormir, acordou, mas ainda acordou sob efeito de bebida alcoólica. O que é que esse empregado deve fazer? Ele deve comunicar o fato ao empregador, avisar que não está em condição de realizar o serviço. Ele poderá ser advertido por conta dessa conduta descuidada, mas será muito menos grave do que a prática aí dos seus serviços, né? A realização dos seus serviços de maneira, como é que eu posso dizer, de maneira submetida aí aos efeitos da substância entorpecente. Vale lembrar que eu estou falando aqui os comentários conforme a minha referência bibliográfica, né, os autores que eu utilizo, mas você pode encontrar opiniões aí divergentes em outros autores, certo? Procuro me pautar aqui pela doutrina majoritária e pela jurisprudência prevalecente nos tribunais. Passamos, então, para a violação de segredo da empresa. Também é uma hipótese de justa causa, falta grave obreira do empregado, portanto, né, que viola o segredo da empresa, que corrompe, então, a partir dessa violação, o dever de fidelidade a que ele se submete. Ele tem um dever de fidelidade com relação ao empregador, que compreende esse sigilo de tudo que, sendo referente à produção ou negócio do seu empregador, é do conhecimento de poucos e por vontade desses detentores desse conhecimento, não deve ser compartilhado, não deve ser difundido aí sob pena de violação. Seja um segredo de fábrica, aquele relativo a métodos, fórmulas, inventos, melhorias realizadas nos produtos, ou mesmo um segredo não de fábrica, mas um segredo do negócio relativo à situação econômica da empresa, situação financeira, plano de ampliação dos negócios, etc. Uma violação, nesse sentido, constituirá uma falta grave obreira, certo? Constituirá uma falta grave aí a exposição dos planos da empresa. Para lembrar que o segredo empresarial recebe proteção jurídica no âmbito da CLT também, desde já há muito tempo, considerada a nossa ordem jurídica, mas em 2017, com a reforma trabalhista, a gente teve isso expressamente consagrado no artigo 223D da CLT, ao dizer que a imagem, a marca, o nome e o segredo empresarial, assim como o sigilo da correspondência, eles são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica, isso está lá no âmbito da nossa consolidação das leis trabalhistas. Há ainda dois tipos de ato que o empregado pode praticar que vão constituir falta grave, chamados atos de indisciplina
e os atos de insubordinação. Eles estão unidos sob a linha H, certo? Do artigo 482. Estes atos de indisciplina ou de insubordinação, eles são substancialmente diferentes. São duas hipóteses distintas. E vocês precisam conhecer ambos, sabendo então a diferença entre um e outro. É o ato de indisciplina. O empregado que é indisciplinado é aquele que descumpre ordens gerais produzidas pelo poder organizacional do empregador. É o descumprimento de um comando geral do empregador, de um comando abstrato, não foi direcionado exclusivamente a ele ou especificamente a ele, certo? É um comando geral. Exemplo, usar farda. Todo mundo usa farda, ele vai, comparece ao trabalho sem farda. Então, é um comando geral e ele, indisciplinado, não usa farda, ele pode ser dispensado aí por falta grave, lembrando que existe aí a proporcionalidade, a aplicabilidade de maneira gradativa das modalidades punitivas. Então, tudo isso precisa ser observado, certo? Mas o descumprimento desse comando abstrato pelo empregado vai ser enquadrado como um ato de indisciplina, diferente do ato de insubordinação. Insubordinado é aquele que descumpre um comando específico dado diretamente pelo empregador para ele, certo? Então, o empregador, ou mesmo superior hierárquico, dá um comando para ele executar uma atividade, ou uma atividade de um determinado modo, e ele não o faz, ou o faz de maneira diversa. Isso é uma conduta de insubordinação, que enseja também a dispensa por justa causa. Mas vale lembrar que não é insubordinação a resistência operária, o ius resistente, o direito do empregado de resistir aos comandos ilegais do empregador ou dos seus prepostos, ok? A gente passa, então, a falar do chamado abandono de emprego. O abandono de emprego, ele se caracteriza pela presença de dois elementos, o corpus e o ânimos. O corpus é o efetivo afastamento da atividade, e o ânimos, a intenção de abandonar o serviço. Então, a conduta intencional do empregado, que vai implicar o afastamento das atividades exercidas, com a intenção de abandonar os serviços prestados, os serviços contratados. Diante da ausência do empregado, o empregador vai presumir o abandono, mas ele só consegue fazer essa presunção depois de, como é que eu posso dizer, depois de 30 dias consecutivos de ausência do empregado, certo? Então, depois de 30 dias consecutivos de ausência do empregado, presume-se aí o abandono de emprego. O empregador, ele precisa tomar determinados cuidados, porque esta presunção ela é meramente relativa, certo? Então, ela admite prova em contrário. Então, o empregado sumiu por 30 a 35 dias, o empregador considerou o contrato extinto pelo abandono de emprego, por uma justa causa, e aí, daí a 60 dias, o empregado aparece e diz, olha, eu estava acidentado, estava em coma, não consegui ninguém da minha família sabia onde eu trabalhava, ou teve contato comigo, ou ficou sabendo, enfim, não conseguiram comunicar ao empregador. Nesse caso, houve abandono de emprego? Não houve. Mas ele faltou por mais de 30 dias, por 60, por 90. E aí o ânimos, não havia intenção de abandonar o serviço. Houve um fato aí que substancialmente mudou a circunstância e que, uma vez comprovado, ele vai demonstrar que não havia o abandono de emprego, não ocorreu o abandono de emprego, ok? Por isso, o empregador deve tomar precauções no sentido de saber a causa da ausência do empregado, convocando esse empregado para o serviço por meios reservados. Ele deve tomar cuidado para não causar danos ao empregado ao tratar aí da vida particular do empregado em meios públicos, certo? Ele primeiro deve utilizar meios privados, meios reservados de comunicação, e se não obtiver êxito, aí sim, ele vai utilizar meios públicos, no último caso, ok? Vale lembrar que a jurisprudência entende que presume-se abandono de emprego após 30 dias consecutivos de ausência. É o que a gente encontra na súmula 32, que nos diz que presume-se abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário e nem justificar o motivo de não fazer. Então, ele não retornou e não justificou, depois que cessou o benefício previdenciário, por exemplo, do auxílio-doença, em 30 dias para retornar, não retornou nesses 30 dias, presume-se o abandono de emprego.
Além disso, o inciso 4º da lei, ou desculpe, o inciso 9º do artigo 27 da lei complementar 150 também adota a mesma linha aí do parâmetro de 30 dias corridos para a caracterização do abandono de emprego. É uma hipótese de justa causa aplicável ao empregado doméstico, o abandono de emprego, e o inciso 9º nos diz que é assim considerado a ausência injustificada ao serviço por pelo menos 30 dias corridos, lá no inciso 9º do artigo 27. Mas retornando ao nosso 482, que estamos aqui dissecando na aula de hoje, a linha J dele vai falar sobre uma outra hipótese de falta grave, que é o ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Esse ato lesivo da honra ou da boa fama pode ser contra qualquer pessoa, certo? Vamos começar falando sobre essas ofensas que são morais, mas também as ofensas físicas, certo? Cometidas no serviço, já que o artigo 482 da linha J assim prevê: praticar no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, ou seja, contra qualquer pessoa praticada no serviço. E a exceção, a gente vai ver daqui a pouco, que é o caso da legítima defesa. Então, a gente inicia falando que essas ofensas morais, elas são consideradas crimes, né? Crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Então, o empregado que ofende qualquer pessoa, né? A honra, a boa fama de qualquer pessoa no serviço, ele pratica tal conduta, certo? De ofensas morais, bem como a tentativa de agressão física também vai ser considerada aí uma ofensa física. Professor, você falou tentativa, o inciso nos fala em ofensas físicas, mas a tentativa aí é considerada também uma falta grave, certo? Mesmo que ele não tenha conseguido gerar o dano físico ao terceiro, ou ao colega de emprego, ou ao empregador, embora a gente vai ver que a do empregador não tem essa limitação de ser praticada no serviço, certo? Vale lembrar que a gente considera o empregado em serviço não só naquele horário de trabalho em que ele está no ambiente da empresa, mas também quando ele estiver realizando outras atividades sob ordens do empregador, fora do local do serviço, né, quando ele exerce a atividade externa, fora da sede do empregador, quando ele exerce a atividade externa, ou ainda quando ele pratica atos para evitar prejuízo ao empregador, proporcionar proveito ao empregador, mesmo que o empregador não tenha ordenado que ele pratique esses atos. O mesmo ocorre se o empregado estiver viajando a trabalho, ou se ele estiver usando a farda da empresa, ali, por exemplo, no retorno para a sua residência, certo? E no intervalo de descanso e refeição, ali, o famoso horário de almoço, o famoso intervalo intrajornada, também, se ele agredir alguém, moral ou fisicamente, no serviço, ele vai poder ser dispensado por justa causa, certo? Mas não se caracteriza a falta grave quando ele age na chamada legítima defesa, que nada mais é do que a atuação desse empregado de maneira proporcional para defender a integridade física ou mesmo seu patrimônio, né? A integridade física ou integridade patrimonial dele mesmo, ou ainda de um terceiro, certo? Ou ainda de um terceiro, em face de uma agressão ilícita e atual, ou ilícita e iminente, então atual, que já está acontecendo, iminente, que está prestes a acontecer. E aí, se ele age assim para defender a sua integridade física ou patrimonial ou de algum terceiro, pode ser enquadrado como legítima defesa, caso em que não incorre aí numa falta grave. Como eu disse para vocês, esses atos lesivos da honra, da boa fama ou ofensas físicas podem ser praticados contra o empregador ou superior hierárquico, o que ensejará a ocorrência de uma falta grave também, certo? Só que aqui, nesse caso, vai ocorrer a justa causa, vai configurar a justa causa, mesmo que ele faça fora do ambiente de trabalho, contra o empregador ou contra um superior hierárquico, certo? Então, se ele comete um crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, ofende fisicamente ou tem fisicamente, ele incorre nessa justa causa. Além disso,
é preciso que a gente tenha atenção com relação à possibilidade desse empregado atuar em legítima defesa, porque aqui também é uma exceção, certo? Essas ofensas físicas e morais, fora do serviço ou dentro do serviço contra o empregador, superior hierárquico, aqui mais especificamente fora do serviço, que é a grande diferença entre a linha K, né, e a linha J, que a gente viu antes. Então, se ele pratica isso fora do serviço, em legítima defesa própria ou de outrem, aí não configura justa causa. Você já sabe que a legítima defesa nada mais é do que a atuação de maneira proporcional, certo? Sem excesso, proporcional, para defender a integridade física ou a integridade patrimonial dele, próprio empregado, ou de outrem, em face de uma agressão ilícita atual. Ela tem que ser ilícita e ela tem que ser atual ou iminente, ok? Ilícita, atual ou iminente. Lembrando que mesmo que essa tentativa de dano físico, ou que esse dano físico, ou a ofensa moral, seja feita fora do país, pessoa, mas estava em outro país, são outras leis, mesmo assim, aplica a justa causa aqui, ok? Mesmo que ele encontre o empregador dele em Nova York, ele não poderá praticar um crime contra a honra ou ofendê-lo fisicamente, gerando aí, por exemplo, lesão corporal leve, em face do empregador, de um superior hierárquico. Nesse caso, ele vai estar cometendo uma falta grave, mesmo que ele tenha praticado fora do país. Um outro ponto interessante é a falta grave da prática constante de jogos de azar. Essa hipótese ela é controvertida na doutrina em razão da possibilidade de o empregado estar com alguma patologia e precisar de um tratamento psicológico para se desvencilhar de um vício em jogos de azar, ou ainda da dificuldade do empregador ter a ciência de que o empregado está praticando aí constantemente jogos de azar, que isso está sendo prejudicial, e que é isso que está sendo prejudicial ao serviço, por exemplo, desempenhado por esse empregado, sem que ele invada a privacidade, certo? E a vida privada, então, desse empregado, certo? Essa invasão de privacidade dificultaria aí a aplicação dessa hipótese de justa causa. Mas a gente encontra na jurisprudência com relativa tranquilidade, e inclusive artigos científicos falando sobre a caracterização da justa causa decorrente da prática constante de jogos de azar. A gente encontra muito relativamente muito, né, esse enquadramento quando empregados têm aí a habitualidade, já que é uma prática constante, né, a habitualidade de realizar jogos de azar reais, como rifas, loteria, jogo do bicho, dados, truco, pôquer, bingos, dentro da empresa, certo? Mesmo que fora do horário de trabalho. Ou mesmo apostas virtuais em jogos na internet, pelo celular, pelo computador da empresa, no horário de trabalho ou durante os intervalos. Isso aí pode ser compreendido como a prática constante de jogos de azar, certo? E não precisa, diga-se de passagem, que seja um jogo a dinheiro, certo? Não precisa que seja jogo a dinheiro. Se o empregado incorre nessa prática constante desses jogos de azar, ele pode ser dispensado por justa causa. Agora, quando é fora do horário de serviço e fora do local de trabalho, isso já fica um pouco mais complicado aí, como a gente viu, sobre as ponderações que a doutrina faz acerca da intimidade, da privacidade e também da possibilidade de o empregado estar cometido por uma patologia. Também uma outra hipótese de falta grave que foi acrescida ao nosso ordenamento jurídico pela reforma trabalhista de 2017. Essa reforma trabalhista incluiu a hipótese de perda da habilitação do empregado, certo? Então, o empregado que dolosamente pratica uma conduta e isso gera a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para exercer a profissão, poderá ser dispensado por justa causa. Muito se questiona essa hipótese em razão de uma dupla penalidade aí para o empregado que já praticou um ato e foi penalizado com a perda da habilitação para o exercício da profissão, e depois ele teria
uma repercussão no encerramento do seu contrato de emprego, de modo a causar aí uma repercussão financeira nas verbas rescisórias que dizem respeito a todo o contrato de emprego e não apenas no período recente. Então, o contrato de emprego pode ter 10, 20 anos, aí ele vai perder, por exemplo, uma indenização de 40% sobre o FGTS, porque praticou uma conduta dolosa que gerou para ele mesmo a perda da habilitação dos requisitos estabelecidos em lei para exercício da profissão, como, por exemplo, a conduta do empregado que deliberadamente bebeu e foi flagrado dirigindo alcoolizado no final de semana, não em horário de serviço, certo? No final de semana, só que ele é motorista da empresa e precisa da carteira de habilitação. Só que ele teve ali a perda da carteira de habilitação por ser flagrado dirigindo embriagado, e aí, diante dessa perda, ele sofreria aí uma outra penalidade no âmbito da sua relação de emprego por ter praticado dolosamente uma conduta que gerou a perda da sua habilitação dos requisitos exigidos em lei para o exercício da profissão. E aí, como eu disse, o ato precisa ser doloso, precisa ser intencional. Um ato acidental, meramente culposo, não poderia ser fundamentada aí a prática de uma falta grave nesse ato, certo? Meramente culposo, meramente acidental. Mas é evidente que existem algumas condutas que vão ficar em uma zona cinzenta, mas muitas vezes algumas provas vão demonstrar, né, alguns fatos vão demonstrar que o empregado aí agiu de maneira deliberada para praticar um ato que ensejou a perda da habilitação para o exercício da profissão. Para finalizar o artigo 482, a gente vai falar sobre a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Se o empregado pratica um ato atentatório à segurança nacional, a redação da CLT prevê isso como uma hipótese de justa causa, mas não tem sido interpretado pela doutrina e pela jurisprudência como recepcionado pela Constituição, esse parágrafo único, certo? Por quê? Porque a gente sabe que a Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, e aí é necessário, assim como a gente viu na hipótese da linha D, que exigia a condenação criminal transitada em julgado, aqui, uma mera prova em um inquérito administrativo, né, não iria aí inverter a lógica fixada pelo princípio da presunção de inocência, que exige aí uma condenação judicial para a aplicação da penalidade, certo? E aí, então, tem se considerado não recepcionado esse parágrafo único. Vale lembrar que a gente hipóteses como violação de segredo de empresa ou ainda de concorrência, né, a negociação habitual por conta própria que gera uma concorrência com o empregador. Essas duas hipóteses não se aplicam ao empregado doméstico. Por que não? Por que não se aplica ao doméstico? Qual a diferença dele que não vai poder incorrer nessas hipóteses? Porque ele não pode concorrer com alguém que não exerce atividade econômica e não pode violar um segredo da empresa que não existe, porque empregador doméstico não é empresa, certo? Então, tem prevalecido aí o entendimento de que a concorrência desleal e a violação de segredo da empresa não se aplicam aos empregados domésticos por peculiaridades da sua própria relação. Como eu disse para vocês, existem outras hipóteses de falta grave fora do artigo 482. Eu vou continuar aqui na mesma linha de faltas graves praticadas pelo empregado. Considera-se, então, justa causa do empregado doméstico, nesse caso, certo? Aí, então, diferente do empregado urbano, seria o empregado doméstico, regulamentado pela Lei Complementar 150, ele tem uma diferença também peculiar, aproveitando que eu acabei de falar que ao doméstico não se aplicam as hipóteses de concorrência desleal e violação de segredo da empresa. Aproveito para falar de uma hipótese que se aplica especificamente ao doméstico, que é a submissão
de idoso a maus tratos, de enfermo, né, pessoa doente, a maus tratos, ou ainda de pessoa com deficiência a maus tratos, ou de criança que esteja sob o seu cuidado, direto ou indireto, certo? Então, qualquer uma dessas pessoas que está sob cuidado do empregado doméstico, ele submete a maus tratos, ele vai ensejar aí a aplicação de isso vai ensejar a aplicação de uma pena de dispensa por justa causa, considerada aí uma falta grave. Vale a pena a gente falar também que a doutrina tem considerado a hipótese de justa causa o exercício abusivo do direito de greve, certo? Quando é que o exercício do direito de greve é abusivo? Quando ele viola as previsões constantes na lei de greve, ou ainda quando é realizada uma paralisação após a celebração de um acordo, convenção, acordo coletivo, convenção coletiva, ou mesmo após uma decisão da Justiça do Trabalho, que vai fixar ali as regras aplicáveis àquela relação e que vão aí dirimir, né, o movimento grevista. Então, desde que é claro que não haja um descumprimento da própria cláusula ou condição fixada entre as partes no acordo ou convenção, ou que não haja uma modificação substancial pela superveniência de um fato novo, um acontecimento imprevisto que modifique aí essa relação de trabalho. Fora essas exceções, quando a gente falar em greve abusiva, aí é possível a gente pensar numa falta grave, numa hipótese de cometimento de justa causa, assim como ocorre quando uma falta grave também não prevista no artigo 482, ocorre uma falta grave quando o empregado incorre na previsão do artigo 158, parágrafo único da CLT, certo? Quando é que ele pratica esses autos faltosos do 158? Quando ele não observa as instruções expedidas pelo empregador em ordem de serviço, isso quanto às precauções que esse empregado precisa tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, certo? Então, o empregador expediu essas instruções na ordem de serviço sobre precauções com acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, o empregado não cumpriu, isso é um auto faltoso que pode ensejar dispensa por justa causa. Do mesmo modo, se o empregado ele se recusa, na verdade, injustificadamente, né, a usar equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Não estou falando dele se recusar a usar equipamentos vencidos ou danificados. Não, nesse caso ele está aí no exercício regular do direito. Mas se ele recusa-se a usar de maneira injustificada, aí ele comete um auto faltoso, pode ser dispensado por justa causa. Do mesmo modo, a recusa aquelas ordens de serviço sobre precauções de acidente de trabalho e doença ocupacional também tem que ser uma recusa injustificada para ensejar aí o cometimento de uma falta grave. Outra hipótese é a recusa de exame toxicológico, no caso do motorista profissional empregado que trabalha no transporte rodoviário coletivo de passageiros, ou ainda no transporte rodoviário de cargas. A gente sabe que esse empregado motorista profissional, né, ele precisa submeter-se a exames toxicológicos, com a janela de detecção aí mínima de 90 dias, e é um programa de uso e controle de drogas e bebida alcoólica, né, programa de controle, na verdade, de uso de drogas e bebida alcoólicas. Então, ele vai participar desses programas pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, e aí pode ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto no CTN, realizado nos últimos 60 dias, no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. E aí, o que acontece? Se esse empregado se recusa a submeter-se ao teste, ao exame toxicológico, ou mesmo a esse programa de controle de uso de drogas e bebida alcoólica, ele, ao recusar submeter-se a esse teste, ao programa de uso, de controle de uso de droga e bebida alcoólica, ele estará cometendo uma infração disciplinar passiva de penalização, conforme ressaltado na regulamentação específica do motorista profissional empregado na CLT, certo? Outra hipótese é a hipótese do ferroviário, que tem que realizar serviços de urgência em razão, por exemplo, de acidente, certo? Então, no caso de serviços urgentes ou de acidente na via férrea, que vão afetar a segurança do serviço, a regularidade do serviço ferroviário,
a duração do horário de trabalho, né, da jornada, a duração dessa jornada do trabalhador ferroviário, ela poderá ser estendida, poderá ser elevada a qualquer número de horas, e aí a estrada de ferro vai ter que zelar, né, a estrada vai ter que zelar pela incomunidade de seus empregados, podendo fazer revezamento de turmas, assegurando aí um repouso correspondente, e vai comunicar ao Ministério competente dentro de 10 dias da verificação aí dessa urgência ou desse acidente. O que ocorre é que o empregado ele precisa exercer esses serviços aí excepcionais, essa sobrejornada, essa atividade em sobrejornada em caráter de urgência. Porque se ele não fizer essa recusa injustificada, certo? Se for justificada, tudo bem, uma justificação aí plausível, razoável, mas se for injustificada a recusa por parte de qualquer empregado aí ferroviário desse serviço extraordinário, certo? Recusa a realização do serviço extraordinário, a execução do serviço extraordinário, isso é considerada uma falta grave e vai ensejar, então, a dispensa do empregado por justa causa, ok? Vale a pena a gente relembrar que a gente falou aqui de uma série de faltas graves praticadas pelos empregados, ou seja, é a chamada justa causa obreira. Mas existem também as justas causas patronais, que vão gerar a chamada rescisão indireta. Rescisão indireta dificilmente é aplicada naturalmente, aí, administrativamente, pelo empregador, certo? O empregador, quando ele pratica uma falta grave, quando ele comete um ilícito, dificilmente ele reconhece essa prática, e como é ele que tem que pagar as verbas decorrentes da rescisão indireta, que são as mesmas verbas decorrentes da dispensa sem justa causa, com eventualmente o acréscimo de algum dano moral, se ocorreu, né? Então, ele dificilmente reconhece, e por isso ele acaba, enfim, sendo... e por isso a gente acaba visualizando essa hipótese de rescisão apenas, muitas vezes, decorrente de uma decisão judicial. E o empregador pratica uma falta grave e, portanto, seja uma rescisão indireta, quando ele, dentre outras condutas, exige do empregado serviços superiores às suas forças. A linha A fala dos serviços superiores às forças do empregado, mas também dos serviços defesos por lei, dos serviços contrários aos bons costumes, ou de serviços alheios ao contrato. Então, é essa linha A que vocês precisam conhecer, que a gente vai falar agora, da linha A do artigo 483 da CLT, que nos fala dos serviços superiores às forças do empregado, defesos por lei, ou ainda contrários aos bons costumes, ou mesmo alheios ao contrato. Começaremos, então, dos serviços exigidos pelo empregador, que sejam superiores às forças do empregado. Vale a pena a gente lembrar que isso ocorre, né, a caracterização dessa conduta se perfaz mediante a exigência pelo empregador, do empregado, de um deslocamento de material acima dos limites fixados em lei, ou em desconformidade com a constituição física do empregado, certo? Quando a intensidade ou a meta desse trabalho também é exaustiva, é muito, como é que eu posso dizer, exagerada e extrapola aí os limites da capacidade humana, por exemplo, até mesmo no âmbito de um trabalho intelectual, certo? A gente iniciou falando aí dos limites de deslocamento material, limite de peso, né, de deslocamento material, mas no âmbito do trabalho intelectual também comporta a exigência de serviços superiores às forças do empregado e vai ensejar justa causa, chamada rescisão indireta, do mesmo jeito, certo? Mas qual é o limite de peso, então, que o empregado pode transportar, pode deslocar? Depende se é empregado homem ou se é empregada mulher. O homem ele pode deslocar até 60 quilos, que é o peso máximo que o empregado pode remover individualmente. Já para a mulher e para o menor, existe uma regulamentação mais específica. Só que esse mesmo peso de 60 quilos, ele não precisa ser observado, né, quando a remoção do material for feita por impulsão, por tração de vagonete sobre trilhos, por carros de mão ou outros aparelhos mecânicos, aí podendo o Ministério competente, em tais casos, fixar outros limites que evitem que os empregados sejam exigidos
as forças que eles possuem, certo? Professor, e como é que a gente descobre se o limite está sendo observado? Na maioria das vezes, quando o Ministério do Trabalho não trata daquela remoção feita por impulsão, tração, vagonete sobre trilho, carro de mão, etc., é o limite da máquina que vai ser observado. A máquina tem um manual de instrução, aquele meio de locomoção, ele tem uma referência de peso máximo que pode ser utilizado, que pode ser deslocado. A utilização aí de um peso superior ao estabelecido na máquina, no procedimento utilizado para transcender, aí, para ultrapassar esse peso de 60 quilos, que é para remoção sem esses instrumentos, né? Quando usa esses instrumentos, o próprio instrumento vai determinar qual é o limite de peso utilizado ali com aquela máquina especificamente. Ainda, se for mulher, também se aplica essa mesma lógica da remoção de material feita por impulsão, vagonete sobre trilhos, carro de mão, outros aparelhos mecânicos, do limite está na própria máquina ou na regulamentação do Ministério competente. Mas, ordinariamente, o limite de peso a que a mulher se submete é o mesmo que o menor de idade, aquele trabalhador acima dos 16 anos, a partir dos 16 até os 18 anos, né, ou menos de 18, se submete, assim como o aprendiz, que seja também a partir dos 14 e até, especificamente nesse caso, até os 18, também vai se submeter até completar 18, né, até os 17, então, até os últimos minutos dos 17 anos, vai se submeter a esse peso mesmo da mulher, que é de 20 quilos para o trabalho contínuo e 25 quilos para o trabalho ocasional. Onde é que está isso? Artigo 390 da CLT. Nos diz que ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 quilos para o trabalho ocasional. E 405, parágrafo 5º, nos diz que esse artigo, com seu parágrafo único, se aplica ao trabalhador que seja menor de idade, ok? Há também essa possibilidade, há também a possibilidade de serviços defesos por lei serem exigidos do empregado. Nesse caso, configurará também a rescisão indireta do contrato de emprego. Isso se caracteriza quando o empregador exige do empregado a realização de trabalhos em condições juridicamente impossíveis, como o trabalho noturno, perigoso ou insalubre do menor de 18 anos, ou mesmo trabalho em atividades insalubres, exercido por gestantes ou lactantes. Professor, mas e o 394-A da CLT? Ele foi declarado inconstitucional em 25 de maio de 2019, na DI 5938, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, no qual o STF, então, decidiu que os incisos 2 e 3, naquilo em que condicionam o afastamento da gestante ou da lactante de atividades insalubres, a apresentação de um atestado médico particular, afronta a proteção constitucional à maternidade e à criança e, portanto, deve ser entendido como inconstitucional. Então, essa foi a decisão do STF, e vale a pena a gente pensar aqui que a prestação irregular de serviços garante o direito à contraprestação pactuada, certo? Como a gente já estudou aqui a teoria das nulidades do contrato de emprego, certo? No âmbito do direito do trabalho, então. Vale a pena a gente lembrar, e eu já falei isso para vocês, que essa hipótese de rescisão indireta aqui não guarda aí a coerência com relação àquela técnica mais apurada que a gente viu, das hipóteses de resilição, resolução e de rescisão, ok? Essa aqui
seria, bem, além disso, né, a gente tem, enfim, a gente tem questões relativas às verbas que são decorrentes desse tipo de rescisão e que pode gerar aí algum tipo de inconsistência. Nesse caso, com relação às verbas rescisórias, eu quero que vocês sigam a lógica aí do artigo 483, que vai fixar aí os direitos do trabalhador diante de uma rescisão indireta, ok? Ainda na mesma linha, está prevista a possibilidade de constituir falta grave a exigência de serviços contrários aos bons costumes, certo? Serviços contrários aos bons costumes são aquelas determinações patronais para a realização de serviços contrários à ordem pública, à ética ou à decência. Encontramos exemplos na doutrina que vão nos falar de um empregador que exige, por exemplo, de um jornalista ou de um radialista que transmita notícias falsas no ar, ou incite descumprimento de leis, ou de decisões judiciais. Nesses casos, a gente tem aí serviços contrários aos bons costumes que ensejarão a rescisão indireta, essa tal exigência, ok? Ainda a rescisão indireta ocorre quando o empregador exige do empregado serviços alheios ao contrato de emprego. Esses serviços são alheios ao contrato de emprego quando o empregador determina que o empregado realize funções que não são inerentes ao cargo que esse empregado exerce na empresa ou para o qual foi contratado. Obviamente que uma alteração contratual por mútuo consentimento e ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado é sempre possível, mas se o empregado discorda, certo, dessa alteração contratual, ele não poderá ser exigido por tal alteração. A gente encontra vários exemplos na doutrina. Podemos falar de um operador de máquinas que recebeu ordens de superior para realizar também a manutenção da máquina, não apenas a sua operação, quando ele não foi contratado para isso e não recebe um acréscimo salarial equivalente pelo exercício dessa função adicional, certo? Então, ou mesmo se você tem um telefonista, uma recepcionista, um telefonista numa escola aí do ensino fundamental e diante do afastamento de um professor de matemática por alguma patologia que ele contraiu, descobre que esse recepcionista ou que esse telefonista ou essa dê aula de matemática aos alunos no lugar desse professor aí afastado. Evidentemente, no que diz respeito ao contrato de emprego dessa recepcionista ou desse recepcionista ou atendente ou telefonista, atendente, etc., haverá aí a exigência de serviço alheio ao contrato. Isso enseja a caracterização de uma justa causa. Outra hipótese de rescisão indireta, assim como é rescisão indireta a exigência de serviços alheios ao contrato, é também um ensejador de rescisão indireta o tratamento dado ao empregado quando ele for excessivamente rigoroso, certo? Seja esse tratamento dado pelo empregador ou por superiores hierárquicos. É a linha B do 483 que nos diz que quando ensejará aí a rescisão indireta, quando o empregado for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. O que é que Delgado fala sobre o rigor excessivo? Ele fala que é um exagero de ordens excessivamente minuciosas e, às vezes, ou especialmente, possuem caráter aí discriminatório, são feitas de um modo discriminatório. A gente constata esse rigor excessivo diante de manifestações do empregador que são despropositadas, manifestações de poder despropositadas, ou ainda em desacordo com os fins do contrato ou com os fins da empresa. Isso, muitas vezes, caracteriza uma discriminação, um assédio moral, ou mesmo um ato nulo, como uma punição absurdamente desproporcional a um empregado pela prática de uma falta, certo? Que não foi grave e o empregador aplica ali como é que eu posso dizer, punições
de maneira mais grave ou desproporcional, especialmente quando ela é diferente da aplicada para outros trabalhadores, violando aí a igualdade, etc. Então, isso demonstra que há um rigor excessivo e, muitas vezes, em especial, com um determinado trabalhador. Um exemplo de rigor excessivo, e que eu vou deixar aqui com vocês nesse ponto, para vocês refletirem, certo? Criticamente sobre essa hipótese, enquanto eu vou pegar um pouco d'água, é a possibilidade ou a hipótese, né, de uma falta grave cometida pelo empregador, mediante rigor excessivo, quando esse empregador determina a proibição pelo empregado do banheiro durante determinados horários de trabalho ou durante um determinado lapso de tempo. Então, proibir a utilização de banheiro tem sido um grande exemplo trazido pela doutrina como exemplo de rigor excessivo, ok? Quero que vocês reflitam aí sobre várias dificuldades que existem com relação ao controle de horário do empregado, controle da ida ao banheiro e o excesso decorrente de um eventual controle ou proibição da utilização desta faculdade, certo? Então, aí, na volta, eu já vou falar da linha C, da rescisão indireta por submeter o empregado a um perigo manifesto de mal considerável, ok? Cerca de um minutinho e eu retorno para a gente continuar com essa explanação.
Vamos lá, pessoal. Dar continuidade às hipóteses de rescisão indireta. Uma outra hipótese de rescisão indireta é colocar o empregado para correr um perigo manifesto de mal considerável. O que é correr perigo manifesto de mal considerável? Como se configura essa conduta do empregador? Quando o empregador determina que o empregado realize atividades que o expõem a um risco. Mas não é qualquer risco, é um risco superior àquele que normalmente decorre do exercício da atividade para a qual o empregado foi regularmente contratado. Por quê? Porque toda atividade envolve risco. Mas o risco que a gente está falando aqui é um risco exagerado, é um risco anormal, é um risco excepcional, um risco que decorre do descumprimento de deveres elementares de cuidado, de deveres básicos de cuidado, certo? Então, um exemplo é quando o empregador determina que o empregado suba num lugar alto, onde, obviamente, ele precisava subir com um cinto de segurança para não escorregar, cair e se machucar gravemente, e diz, não dá tempo de pegar cinto, você precisa subir lá agora sem o cinto. Certo? Ou você vai atrasar o trabalho e você precisa subir sem cinto. Então, a determinação para não utilização de EPI, por exemplo, é a colocação do empregado para correr um perigo manifesto de mal considerável. Ou ainda, realizar atividades de maneira irregular, realizar procedimentos perigosos que não devem ser realizados naquelas condições ou daquela maneira que está sendo determinada. Determinar que o empregado suba num poste, mexa em fios de alta tensão, sem o equipamento adequado, sem a preparação adequada, o treinamento, e etc., isso aí é colocar o empregado para correr um perigo manifesto de mal considerável. O empregado ele pode exercer o seu direito de resistência, e se o empregador exige o cumprimento dessa obrigação, indevida, diga-se de passagem, o empregado pode considerar seu contrato de emprego rescindido pela ocorrência aí de um perigo manifesto, pela tentativa de colocação do empregado no perigo manifesto, numa situação de perigo manifesto de mal considerável, certo? Então, é um mal considerável, é um dano grave, certo? Nesses casos, podem causar, inclusive, a morte do empregado. Ou ainda, pode ser o caso de não cumprir o empregador as obrigações do contrato de emprego. Entende-se como subsumida a essa hipótese da linha D do artigo 483, o inadimplemento contratual que envolva aí determinações normativas não só do âmbito específico do contrato de emprego, mas também previstas em lei, em acordo coletivo, em convenção coletiva. Então, existe uma série de obrigações que decorrem do contrato, como, por exemplo, a obrigação do empregador de pagar os salários, ou de depositar os valores do FGTS, ou de repassar a Previdência Social, as contribuições sociais descontadas da remuneração do empregado. Então, existe uma série de obrigações decorrentes desse contrato, e o descumprimento dessas obrigações gera aí o inadimplemento contratual, então, não cumprimento pelo empregador das obrigações do contrato, e esse descumprimento é uma hipótese de rescisão indireta do contrato de emprego. Então, essa falta grave ocorre também quando o empregador se recusa a fornecer também, né, a demanda de trabalho ao empregado, e aqui não precisa ser uma demanda que ocasione a remuneração dele, certo? Não precisa ser um empregado comissionista, puro ou misto, ou que trabalha aí por unidade de obra. Não, de maneira nenhuma, basta que o empregador descumpra uma cláusula contratual, que é, por exemplo, fornecimento de demanda de trabalho, objetivando, por exemplo, humilhá-lo, certo? Ou como medida punitiva. Isso aí pode ensejar uma rescisão indireta por inadimplemento contratual, certo? Fora aí um dever de indenizar os danos que eventualmente tenham sido causados, danos morais, ok? Entende-se com relação ao atraso salarial, a mora salarial, que fica configurado no inadimplemento salarial e o inadimplemento contratual, consequentemente, ensejador da rescisão indireta, prevista no 483, a linha D, quando o empregador passa aí 3 meses sem pagar o salário do empregado. Então, um atraso salarial com 3 meses já caracteriza esse inadimplemento contratual. É possível ainda que o empregador venha a praticar um ato
que seja lesivo da honra ou da boa fama do empregado, né, ou da honra ou da boa fama de pessoas da família do empregado. Nesse caso, estará incorrendo também numa falta grave, ensejadora de rescisão indireta por parte de rescisão indireta do contrato de emprego, em razão aí desse descumprimento, na verdade, em razão da prática dessa ilegalidade, ok? Então, tratamos, nesse caso, na linha E, do ato lesivo da honra e da boa fama contra o empregado ou pessoas de sua família. Isso ocorre tanto dentro quanto fora do trabalho. Então, se o empregador ou o superior hierárquico do empregado, certo? Ou seja, o preposto do empregado, dentro ou fora do ambiente de trabalho, pratica um crime contra a honra, uma calúnia, injúria, uma difamação contra o empregado ou contra um familiar do empregado, vai ser considerado rescindido esse contrato de emprego. E é preciso que fique claro que basta a prova no âmbito trabalhista de que essa conduta aconteceu. Não é preciso que essa conduta, configurada como falta grave, seja objeto de uma condenação criminal, não, certo? A CLT não exige que haja condenação criminal, e esse é um entendimento doutrinário mais moderno, que a gente pode até citar aqui na aula de hoje, por exemplo, um doutrinador muito atual, que é o Henrique Correia, certo? Henrique Correia traz justamente essa afirmação de que não é necessária a condenação criminal para que reste configurada essa falta grave da linha E do artigo 483. Quanto à linha F, que é a seguinte: o empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente o empregado, também vai ser ensejadora de uma rescisão indireta. Vale lembrar que a exceção a esse caso é a legítima defesa, certo? É o empregado agindo em legítima defesa própria ou de outrem. Então, assim como aquela falta grave que a gente falou na linha K do artigo 482, a ofensa física aqui na linha F do 483, que é a ofensa física que gera agora a rescisão indireta, que é aquela praticada pelo empregador ou preposto contra o empregado, essa falta grave também pode ser cometida dentro ou fora do ambiente de trabalho, certo? Então, ela também pode ser praticada dentro ou fora do ambiente de trabalho, ofendendo aí o empregado fisicamente, e ela independe também de condenação criminal, e assim como ocorreu lá no 482K, aqui no 483F, também não precisa que a agressão física obtenha êxito, né? Pode ser uma tentativa de agressão física, basta a conduta agressiva, certo? Então, o empregador arremessou um objeto pesado, digamos, uma cadeira contra o empregado que estava passando num local fora do ambiente de trabalho, em razão, qualquer motivo que seja, um motivo de disputa de clube de futebol, ou de motivo político, ou qualquer outra coisa que seja absolutamente, como é que eu posso dizer, irrelevante para esses fins, né, que não justifica uma conduta desse modo de maneira nenhuma, isso aí vai ensejar uma falta grave. Agora, o que é que aí você diz, poxa, tem alguma coisa que justifica uma conduta desse modo? Pode haver uma conduta que justifique e está justamente na exceção a esta conduta, a esta configuração da falta grave, que é justamente a utilização de maneira proporcional, né, de um ato que vai defender a integridade física ou patrimonial própria ou alheia e faz atual ou iminente. Então, a tentativa de arremessar alguma coisa contra o outro para inibir uma agressão física atual ou iminente contra a pessoa, certo? Ou contra o próprio empregado ou contra o terceiro,
pode ser sim um motivo que vai fazer com que uma conduta tal não configure uma falta grave. Por quê? Porque a gente está falando aí da exceção, e a exceção é justamente a legítima defesa, certo? E não se caracteriza a falta grave. Se o empregador atuou aí de maneira nessa tentativa de ofender fisicamente o seu empregado, mas para defender a integridade física ou patrimonial própria, ou ainda de uma terceira pessoa, em face da agressão ilícita, atual ou iminente ali, praticada pelo empregado. A mesma lógica que a gente viu ali quando falamos do empregado, se aplica aqui com relação ao empregador no que diz respeito a essas ofensas físicas como falta grave no âmbito da relação de emprego. Vale a pena a gente falar da linha G, de gato, que fala do empregador reduzir o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Nesse caso, a gente tem um empregado que recebe por unidade de obra, que, portanto, os seus rendimentos, os rendimentos auferidos, decorrem diretamente da quantidade de serviço que ele realiza. Nesse caso, se o empregador diminui bruscamente ou substancialmente a demanda, né, desse serviço, ele está gerando o que a gente chama de redução salarial indireta, que é vedado pelo ordenamento, e nesse caso vai constituir uma falta grave patronal, uma dispensa, na verdade, uma rescisão indireta, né, na qual o empregado vai aí considerar rescindido o contrato, ter direito às verbas rescisórias inerentes a uma dispensa sem justa causa. Sem prejuízo de um eventual dano moral, se for o caso. Quanto a essa impossibilidade de redução salarial indireta, a gente precisa falar sobre a OJ 244, nos recordar que não se considera a redução salarial indireta a redução da carga horária do professor em virtude da diminuição do número de alunos, certo? Então, diminuir o número de alunos, é possível diminuir a carga horária do professor, o que não constitui alteração contratual, segundo a OJ 244 da SDI1 do TST, porque não implica redução do valor da hora-aula. Uma outra hipótese interessante é a hipótese do vendedor viajante ou do vendedor pracista, certo? A zona de trabalho desse empregado vendedor ela pode ser ampliada ou restringida de acordo com a necessidade da empresa. Só que os dispositivos da lei do vendedor viajante, que é a Lei 3.207 de 57, precisam ser observados e eles preveem uma irredutibilidade de remuneração, que no artigo 2º, parágrafo 2º, nos vai trazer a possibilidade da empresa, por conveniência, né, transferir o empregado de zona, transferir a zona de trabalho do empregado. Seja o empregado que é viajante e é transferido, tem então a zona de trabalho transferida. Isso implica redução das suas vantagens, porque essa zona tem, por exemplo, a menor demanda pelo produto. Nesse caso, a própria vai ser assegurada a esse trabalhador como um mínimo de remuneração, um salário correspondente à média dos últimos 12 meses anteriores à transferência, ou seja, a média dos 12 meses em que ele trabalhou na zona anterior, da qual ele foi transferido. Isso é uma maneira de garantir aí a irredutibilidade salarial, ok? A gente tem também a possibilidade de o empregador, né, o empregado suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação desse serviço, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 483. Já falei para vocês também sobre o caso de morte de empregador constituído em empresa individual, e que esse parágrafo 2º do 483, ele faculta ao empregado considerar o contrato rescindido também nesse caso, e que se o empregado não utilizar essa faculdade e os herdeiros continuarem a atividade empresarial, vai ocorrer a chamada sucessão de empregadores, que a gente já viu. E no parágrafo 3º do artigo 483 tem uma situação muito interessante. Ele fala das hipóteses das alíneas D e G, desse artigo 483.
E diz que nesses casos, das alíneas D e G, e exclusivamente neles, o empregado poderá pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das indenizações, permanecendo ou não até o final da decisão do processo. Isso nos leva a crer que as outras hipóteses extinguiriam o contrato por força de lei, né, automaticamente, independentemente de uma declaração judicial, mas que nas alíneas D e G ocorreria por força de decisão judicial, certo? Ou seja, em caso de descumprimento contratual ou de redução salarial indireta, que a gente já conheceu, o empregado ele poderia optar por continuar trabalhando ou a rescisão viria da decisão judicial. Só que a gente encontra fortes vozes na doutrina, por exemplo, na CLT comentada de Valentim Carrion, dizendo que essa faculdade do empregado de ajuizar a ação e permanecer no emprego, ela lhe é permitida, né? Ela existe em todas as hipóteses de rescisão indireta, o que defendia Valentim Carrion, certo? Porque ele já faleceu, mas ele tem o livro constantemente atualizado. Mas ele fala justamente que o empregado tem essa faculdade, porque se não houvesse essa faculdade, ele seria obrigado a arcar com o risco de se demitir, sem saber se vai conseguir comprovar em juízo a ocorrência da falta grave praticada pelo empregador. Então, nesse caso, considerando essa circunstância, Carrion entende que ele pode, sim, permanecer trabalhando e postular rescisão indireta judicialmente, e aí ele vai ter essa faculdade, permanecer ou não permanecer trabalhando. O artigo 483 foi, então, abordado em sua completude, no entanto, a gente viu que existem outras hipóteses de rescisão indireta alheias ao artigo 483. E o que eu quero trazer para vocês hoje, para frisar aqui, já que a gente viu algumas coisas com relação ao empregado doméstico, eu quero trazer, então, uma hipótese de rescisão indireta na relação de emprego doméstico, ou seja, uma falta grave do empregador doméstico, e que diz respeito a valores muito discutidos no nosso panorama social atual, certo? E que se encontra na Lei Complementar 150, essa hipótese de rescisão indireta do contrato de emprego do empregado doméstico por falta grave do empregador, obviamente, prevista lá no artigo 27, parágrafo único, inciso 7 da Lei Complementar 150. Esse inciso vai dizer que considera-se justa causa do empregador doméstico, para os efeitos da Lei Complementar 150, a seguinte situação. Veja só, o parágrafo único nos diz: o contrato de trabalho poderá ser rescindido por culpa do empregador quando, veja só, o empregador, diz o inciso 7, o empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou violência familiar contra mulheres, de que trata o artigo 5º da Lei 11.340 de 2006. Então, o empregador não fez nada com relação ao seu empregado doméstico, digamos, o piscineiro, o jardineiro, ou mesmo a empregada doméstica que faz os serviços ali de limpeza e cozinha da residência. Todos eles trabalham no âmbito residencial e são empregados domésticos, desde que preenchidos os demais requisitos, óbvio, da Lei Complementar 150. Mas todos eles poderão considerar o seu contrato, poderão rescindir o seu contrato por culpa do empregador, ou seja, uma rescisão indireta, quando esse empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra mulheres, de que trata o artigo 5º, 11.340. Ou seja, não foi nada contra esse empregado especificamente, mas ao praticar essas violências doméstica ou familiar, ele viola aí aquela confiança elementar, aquela confiança básica, e que é muito presente, né, no contrato de emprego doméstico, certo? Que tem um nível de confiança, obviamente, maior do que o nível de confiança dos empregos urbanos ou rurais em geral, ok? A partir daqui, a gente parte, então, para aquele momento da aula em que a gente faz as discussões, as perguntas, e a gente pode, então, debater todos esses temas, já que a gente viu uma enormidade de hipóteses de
falta grave obreira e falta grave patronal, compreendendo aí em que consiste cada uma delas e ultrapassando, então, até mesmo aquela análise ordinária da lei. A gente foi à jurisprudência, a gente analisou a doutrina, a gente viu súmula, viu OJ, viu leis extravagantes, a gente fez aí um belo tour pelo direito do trabalho, considerando o tema da nossa aula de hoje. E agora a gente parte para as discussões e para o debate. Eu quero lembrar só, reiterar aí aquele aviso de que a nossa avaliação parcial será constituída no segundo bimestre da substituição aí da avaliação integrada, elaborada pelo professor, com 10 questões de múltipla escolha, valendo 70% da nota da parcial, ok? Cuja aplicação ocorrerá no dia 25 de maio, e que os outros 30% correspondem às entregas dos questionamentos presentes na pré-aula, certo? Na pré-aula das unidades 3 e 4, ou seja, os encontros 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. A entrega feita no caderno e digitalizada, seja por foto, seja em PDF, será enviada para o e-mail institucional do professor, de preferência no dia 28 de maio também desse mês, ok? Pode enviar antes? Pode, mas envia ali naquele período 27, 28, para que a gente não... Como é que eu posso dizer? Para que a gente não perca nenhum e-mail aí, para que a gente não perca nenhum e-mail entre outros e-mails que acabam sendo recebidos lá na caixa de entrada, ok? Então, fica aqui aberto o espaço para a discussão e para o debate. Eu vou suspender a gravação e a gente continua com os nossos debates.